Fala, rapaziada, quem fala aqui é o Caleb do canal Vamos Fogão. Eu já peço perdão aí pelo cenário, eu tô aqui meio que no sol aqui, o sol tá batendo bem no meu rosto aqui, então já peço perdão, mas vamos lá, rapaziada, vamos falar um pouco de Botafogo. Uns últimos dias aí bem quente, né? Cheio de assunto. E vamos começar falando do nosso técnico, né? Do Arthur Jorge. E é uma novela chata de se ficar falando, é uma novela que tá demorando a terminar, né? Faz já uns dias aí, praticamente uma semana, que o Botafogo tá nesse imbróglio todo aí com o Arthur Jorge. E assim, o que eu posso falar é o seguinte, rapaziada. Eu quero que o Arthur Jorge fique. Eu quero que ele continue sendo técnico do Botafogo. Porém, eu fiquei meio decepcionado com a postura dele. Eu achei bem errado, né? Tudo começou lá quando ele deu aquelas declarações. Quando ele deu aquelas declarações para a ESPN na véspera do jogo contra o São Paulo, que era praticamente uma final, né? Porque no caso ia concretizar o título brasileiro do Botafogo. Ele basicamente pediu ali um aumento salarial, pedindo valorização no contrato antes de um jogo importantíssimo que iria coroar o Botafogo com o título brasileiro. Sendo que, pelo que eu fiquei sabendo, a equipe técnica do Botafogo, Arthur Jorge incluído, e os jogadores já tinham combinado de não falar sobre nada de valorização, nada que tenha a ver com contrato ou algo do tipo, antes do término do campeonato. Então ele meio que quebrou essa promessa que ele fez aí com os jogadores, que pelo jeito pegou um pouco mal, né? Pegou mal com o Textor, obviamente, com a diretoria, e pode ser que até pegou mal com os jogadores, a gente não sabe. Então eu não gostei muito da postura dele. Eu acho que ele tá sendo um pouco antiprofissional. Ele praticamente tentou forçar ali uma valorização contratual, sendo que tá no contrato dele que, caso ele atingisse as metas do ano, conquistando títulos, o salário dele aumentaria automaticamente, fora as bonificações. Então, de qualquer forma, ele estaria recebendo um aumento salarial. Por isso que eu acho que ele foi um pouco infeliz, porque, cara, não existe comparar grana com o Oriente Médio, não existe. Não tem como comparar grana com o Catar, com a Arábia Saudita. A gente sabe aí que, pelo que estão falando aí, pelo que o empresário do Arthur Jorge está falando, ele recebeu uma proposta do Al Rayyan, do Catar. E essa proposta seria uma proposta em que ele iria receber 3 vezes mais do que ele ganha no Botafogo. Então, assim, obviamente é um caminhão de dinheiro. E o Botafogo acabou soltando uma nota, praticamente encerrando o assunto em relação ao aumento, falando que praticamente o Botafogo não vai aumentar o salário dele, porque renovou automaticamente. E o Botafogo acha que ele já é muito bem pago por ser um técnico do Brasil. E eu concordo, o Botafogo, eu gostei da atitude do Botafogo. O Botafogo meio que cortou ali as asas do Arthur Jorge e do empresário dele, que estão querendo uma valorização com valores mais altos do aumento que ele ganhou automático, né? No caso. Então, eles meio que usaram essa situação aí com o Al Rayyan para colocar pressão no Textor, falando, ó, Textor, a gente recebeu aqui uma proposta do Al Rayyan, 3 vezes maior do que o Arthur vai estar recebendo aí com vocês. Se eu fosse você, eu agiria rápido e eu aumentaria mais ainda o salário do Arthur. Mas o Textor, a gente sabe que não é amador, rapaziada. O Textor é um baita profissional. O Botafogo não é amador mais. E o Textor falou, não. Soltou aquela nota lá, cortando as asas, falando aqui, ó, irmão, você quer ficar no Botafogo? Beleza, o seu salário vai ser esse. Você já é muito bem pago, a gente não precisa de pagar nada mais. Se você acha que a gente consegue comparar dinheiro com o Oriente Médio, sendo Catar, Arábia Saudita, o que for, irmão, não tem como. É impossível. E assim, muitas pessoas esquecem que o Arthur Jorge tem contrato com o Botafogo. Então, cara, se o Al Rayyan quiser o Arthur Jorge, beleza, que pague a multa e leva. Entendeu? As pessoas esquecem que ele tem contrato com o Botafogo até o final do ano que vem. Então, até então, pelo que a gente ouviu falar, o Botafogo não recebeu proposta de ninguém. O Botafogo não recebeu aviso de nenhum clube falando, ó, a gente vai pagar aqui a multa do Arthur e a gente vai levar ele. Até então não tem nada. Então, cara, eu acho que o Botafogo tá agindo de uma forma muito correta, muito profissional. E é isso, eu espero que o Arthur Jorge continue, mas
não precisava dessa novela toda. Eu acho que ele foi um pouco antiprofissional aí junto com o empresário dele. Eu acho que não precisava de tudo isso. Eles poderiam ter resolvido tudo isso internamente. Mas tudo bem, vida que segue. Eu espero que o Arthur acabe realmente ficando. Ele falou que ele vai dar essa resposta em janeiro. Eu acho janeiro um pouco em cima da hora, né? Eu acho que o Botafogo deveria falar, ó, se você quiser ficar, irmão, tu tem que nos avisar antes. Não tem essa de janeiro não, porque a gente não tem como esperar não. A gente já começa o mês de fevereiro com 2 finais importantíssimas. Então, pra gente buscar um novo técnico, pro técnico implementar um estilo de jogo, para os jogadores entenderem esse estilo de jogo do técnico, cara, isso requer tempo. Então o Botafogo não tem como ficar esperando. Mas é isso. Como falei, eu espero que o Arthur Jorge continue nos trazendo mais alegria ainda. E é isso, partindo pro próximo assunto, rapaziada, vamos falar aí um pouco do vai e vem do mercado do Botafogo. O Botafogo tinha feito uma proposta, né? Não sei se essa proposta foi aceita ou não, pro Iker Muniain, jogador que era ídolo lá do Atlético Bilbao, que tá hoje no São Lourenço. Jogadoraço, jogou muita bola no Atlético Bilbao. Como eu falei, virou ídolo lá, né? Não é à toa que o cara virou ídolo lá. E assim, o que eu acho dessa possível contratação do Botafogo? Vou ser sincero, vou ser breve e sincero. Eu não curto tanto assim, até porque eu olhei os números dele e eu achei os números dele bem abaixo. Eu vi também que ele é um jogador que se lesiona bastante e se lesionou bastante nessa última temporada aí que ele fez pelo São Lourenço. E assim, os números dele não foram bons. Pela idade que ele tem também, ele tá com praticamente 32 anos. Eu não acho que vale a pena, porém, eu confio no scout, então eu não vou questionar tanto. Outro jogador que o Botafogo, eu não sei se é verdade, mas parece que deu uma esfriada, não sei porquê. Outro jogador que o Botafogo está tentando trazer é o Bitelo, meio campista aí, que a gente já falou bastante sobre ele, né, em vídeos anteriores. Cara, eu acho o Bitelo um baita jogador e eu acho que o Botafogo deveria sim fazer uma força para trazer ele. Até porque ele é um jogador que encaixa muito com o estilo do Arthur Jorge, claro, caso o Arthur Jorge fique, e que é comparável ao Almada, né? Assim, o estilo de jogo do Bitelo é comparável ao estilo de jogo do Almada. Então, eu acho que o Botafogo deveria sim fazer uma força maior para trazer o Bitelo. Eu não acho que o Botafogo deveria deixar as negociações esfriarem. O Bitelo é um baita jogador, acompanhei ele muito no Grêmio. Confesso que eu não venho acompanhando ele na Rússia, né? Mas gosto muito dele e eu espero que o Botafogo consiga concretizar essa contratação aí. E o Botafogo também mostrou interesse em Jair, zagueiro do Santos. Um zagueiro de 19 anos que tem uma ótima saída de bola. Um zagueiro muito promissor, que tem potencial. Mas eu confesso que, cara, eu não curto muito esse tipo de contratação. Eu acho que o Botafogo deveria pegar esse dinheiro que o Botafogo está investindo em jovens promissores de outras equipes, seja no mercado brasileiro, ou seja no mercado argentino, uruguaio, enfim, sul-americano. E eu acho que o Botafogo deveria investir na sua própria base para poder revelar suas próprias promessas e lucrar com os seus próprios jogadores. Então eu acho um pouco desnecessário o Botafogo ir ao mercado para ficar contratando joias de outras equipes, sendo que a gente pode investir na nossa própria base e revelar os nossos próprios jogadores. Eu acho que faria muito mais sentido. Mas tudo bem, partindo para o último jogador aí que o Botafogo tem interesse, que é Cucho Hernández, jogador aqui da MLS, para quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu acompanhei ele, um baita jogador, jogou muito no Columbus Crew. Os números dele são muito bons, são impressionantes. E é um jogador promissor. Porém, pelo que eu vi aí, o Botafogo acabou recuando um pouco porque se assustou aí com os valores e realmente são valores bem altos aí que o Columbus Crew tá pedindo por ele. E provavelmente ele vai acabar indo para a Europa. Então, assim, eu acho que já pode descartar aí o Cucho Hernández. Agora, para encerrar o vídeo, vamos falar um pouco aí das possíveis saídas do Botafogo. Obviamente, a gente sabe do nosso quarteto. O Almada já saiu, o Savarino aí tem propostas, o Luiz Henrique parece que tem também, o Igor Jesus, até onde eu sei, não chegou nada por ele ainda. Também temos interesse do Fluminense no Tiquinho, rapaziada. Uma parada que eu particularmente não gosto muito. Eu acho que o Botafogo não deveria negociar nenhum jogador ativo do clube com rivais. Minha opinião. Rivais sendo Botafogo e Flamengo. O Vasco, a gente tem aquela amizade com o Vasco, né? Não é aquele... Tanto que o clássico é chamado de o clássico da amizade. Eu não olho pro Vasco
como se fosse um rival, igual eu olho pro Flamengo e o Fluminense. O Vasco ainda é um rival, obviamente, um time carioca da mesma cidade, mas nem tanto assim como o Flamengo e o Fluminense. Então, assim, eu acho que o Botafogo não deveria negociar nenhum jogador ativo do clube com o Flamengo ou o Fluminense. Eu não gosto, eu acho que rivalidade é saudável e eu acho que os clubes deveriam manter isso, seguir isso, porque eu acho bacana, cara. Eu acho legal manter aquela rivalidade, aquele clima hostil. Eu acho da hora. Eu sempre gostei disso e eu acho que os clubes deveriam continuar isso. Eu não acho que o Botafogo deveria negociar nenhum jogador seu ativo do clube para o Fluminense. E vice-versa. O Fluminense não deveria negociar nenhum jogador ativo do clube com o Botafogo. Minha opinião. Quem discorda eu respeito, mas é minha opinião. Até porque o Tiquinho é um jogador que a gente gosta. A gente tem um carinho pelo Tiquinho, pelo que ele jogou em 23. Tudo bem que ele não vem fazendo bons jogos, ele vem bem abaixo ultimamente, mas, cara, eu não gostaria de ver o Tiquinho no Fluminense. Respeito quem discorda. Mas, enfim, o Danilo Barbosa também tem propostas do Santos e parece que o Fortaleza também está interessado nele. O Vasco também tinha interesse, mas parece que não avançou, ficou só na sondagem mesmo. E, assim, eu gostaria que o Botafogo mantesse o Danilo. Eu acho ele uma peça muito boa para ter no banco. Ele é um cara que tem uma bola aérea ofensiva muito boa. Eu acho muito importante de ter um jogador que, naquele jogo truncado, naquele jogo chato, fechado, a gente, colocar o Danilo do jogo e ele resolve com uma cabeçada fazendo um gol, tá ligado? Eu acho que o Danilo, por mais que ele fez uma temporada abaixo, eu acho que ele ainda pode performar com a camisa do Botafogo. Então eu manteria ele só pra ter ele no banco e compor o elenco, né? Em relação ao quarteto, rapaziada, o Savarino, cara, eu amo o Savarino, eu gostaria muito que o Savarino ficasse, mas o Savarino é um jogador que tem 27 anos. Então, assim, eu não acho que ele vai deixar essa oportunidade escapar de jogar na Europa. E é muito raro que algum clube da Europa contrate um jogador da idade do Savarino pelo dinheiro que estão querendo oferecer. Então eu acho que o Botafogo vai acabar vendendo o Savarino caso chegue alguma proposta da Europa, até porque o Savarino também vai querer ir, né, rapaziada? O Savarino tem 27 anos e é muito raro uma oportunidade dessa chegar até um jogador que tem a idade que ele tem para jogar na Europa. Então, provavelmente, se chegar uma proposta boa pro Savarino, o Botafogo, eu não acho que vai rejeitar. Em relação ao Luiz Henrique, pelo que eu vi, o Luiz Henrique gostaria de ficar no Botafogo até pelo menos o Super Mundial. Ele quer disputar o Super Mundial, e o Igor Jesus também. E se eu fosse o Botafogo, eu manteria esses dois. Eu faria uma força para manter eles até o Super Mundial, para eles jogarem o Super Mundial pelo Botafogo. Porque eu acho muito desnecessário o Botafogo desfazer do seu quarteto inteiro, sendo que a gente acabou de ser campeão. Eu acho que a gente não deveria passar por uma reformulação desnecessária no nosso quarteto. Então eu acho que a gente deveria fazer uma força a mais para manter pelo menos esses dois aí no quarteto, porque o Botafogo acabou de ser campeão de 2 títulos, rapaziada. O Botafogo não é um time de meio de tabela, não é um time que brigou para não cair e que agora vai ter que reformular e remontar o elenco por completo. Não, eu acho que o Botafogo deveria manter a sua base. Eu entendo que os jogadores querem atuar na Europa e que o Botafogo precisa lucrar, mas também o Botafogo quer ganhar títulos, né? Então, assim, eu acho importante que o Botafogo fique com esses 2 jogadores pelo menos até o meio do ano que vem, para eles jogarem essa competição, beleza? Rapaziada, deixem seu like aí no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe aí com os seus amigos e deixem aí nos comentários, rapaziada, o que vocês acham dessa novela Arthur Jorge, o que vocês acham dos jogadores que podem estar chegando e os jogadores que podem estar de saída do Botafogo, beleza? Tamo junto, até a próxima, rapaziada, valeu!